Vamos lá, galerinha, nossa videoaula, certo? Nós iremos estudar produtos notáveis. E aí, o que é que vem a ser um produto notável? É um assunto novo, tá? Que a gente vai estudar. Porém, ele tem a ver com polinômios. Porque, basicamente, a gente vai fazer com produtos notáveis o que a gente fez com polinômio, certo? A gente vai fazer multiplicação de polinômio, basicamente, certo? Mas, dentro das definições de produtos notáveis, a gente vai trabalhar com alguns específicos. Nós iremos trabalhar com o quadrado, tá? Olha só, quadrado da soma de dois termos. Nós iremos trabalhar também com o quadrado da diferença, né? Diferença de dois termos. Também iremos trabalhar com o produto da soma pela diferença de dois termos. Também iremos trabalhar com o cubo da soma, de dois termos. O cubo da diferença de dois termos. Então, esses aqui, ó, são os principais produtos notáveis que nós iremos estudar, certo? São esses 5 daqui. Porém, existem alguns outros polinômios que são polinômios especiais que nós também iremos ver na aula de hoje. Mas aí a gente vai ver cada um passo a passo, tá? Como é feita a sua resolução quando eles são apresentados. E aí a gente vai ver como é que se resolve cada uma situação dessa. E aí, para começar, nós vamos começar pelo quadrado da soma de dois termos. Vamos apagar aqui, tá? Eu espero que vocês tenham visto qual eram os nomes, certo? E aí o quadrado da soma de dois termos, a montagem é do jeito que o nome está se apresentando. Quadrado, eu tenho um quadrado entre uma soma de dois termos. Então eu tenho um termo x e um termo y, que ambos estão elevados ao quadrado. Então, quadrado da soma entre dois termos, certo? E como é que a gente faz para resolver isso aqui? Isso aqui é fácil, tá? Se esse cara está elevado ao quadrado, significa que eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo. Então, eu vou ter x mais y, que multiplica x mais y, certo? Isso é definição de potenciação. Se eu tenho um termo que está elevado ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. E aí, multiplicando, ó, x vezes x, fazendo chuveirinho, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, mais xy. Y vezes x, mais xy, e y vezes y, mais y ao quadrado. Logo em seguida, eu percebo que esse termo e esse são termos ditos semelhantes, pois possuem a mesma parte literal. Então, eu somo seus coeficientes, né, que a priori é 1. Não estava sendo apresentado ali o número 1, mas eu sei que tem 1 ali, tá? Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é a nossa resolução do nosso produto notável. Então, a gente tem o produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Beleza? Não tem bicha de cabeça nenhum. Vou fazer só mais um exemplo, né? Com números, só com números agora. Ou melhor, só com números não, porque tem que ter números e letras. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 3, né? Observe que eu ainda deixei o x, coloquei um coeficiente diferente de 1, e aqui eu deixei, no lugar do y, coloquei um 3. Então, a gente pode colocar aqui o quadrado para ficar o quadrado da soma de dois termos. Então, eu teria 2x mais 3, que multiplica 2x mais 3. E aí, faria chuveirinho. 2x vezes 2x dá 4. Lembra lá de como a gente faz multiplicação de monômio, multiplicação de polinômio, número vezes número, letra vezes letra, tá? Então, o procedimento é o mesmo. 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 3, 2 vezes 3, 6, né? E x eu conservo. 3 vezes 2x dá mais 6x, né? Pelo mesmo princípio.
e 3 vezes 3 mais 9. Logo, dois termos semelhantes eu somo. Então, aí eu tenho a resolução do meu produto notável apresentado na forma do quadrado da soma de dois termos, tá? Não tem bicho de cabeça nenhum. Simples e fácil assim. E aí, continuando, vou apagar, tá? Para a gente passar para o próximo, que agora vai ser o quadrado da diferença. Vou apagar aqui o nome soma. Vou apagar o nome soma e vou colocar diferença. Diferença. Diferença de dois termos, certo? O procedimento é o mesmo. A montagem é x menos y ao quadrado. É a diferença, né? O quadrado da diferença entre dois termos. O processo de resolução é o mesmo. Eu vou ter x menos y, que multiplica x menos y. Fazendo chuveirinho, chuveirinho, x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado. X vezes menos y, ó. Agora tem que lembrar do jogo de sinal, tá? Mais vezes menos dá menos, xy. Não aparece, mas eu sei que isso não é positivo. Menos y vezes mais x dá menos xy. E menos y vezes menos y, menos vezes menos mais. Y vezes y ao quadrado. Pessoal, prevalece o sinal de multiplicação, tá? Aqui no meio, entre os parênteses, tem o sinal de multiplicação, então é ele que prevalece. Logo, dois termos semelhantes, eu vou somá-los. Menos xy menos xy, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 2xy mais y ao quadrado. Então, aí a gente tem a solução do nosso produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Vou fazer mais um e agora vou envolver números. Então, eu tenho, por exemplo, 4y mais 5, né? Eita, menos 5, na verdade, ao quadrado. Então, é 4y menos 5, que multiplica 4y menos 5. E aí, chuveirinho, chuveirinho. 4y vezes 4y, 4 vezes 4, 16. Y vezes y ao quadrado. 4y vezes menos 5, mais vezes menos, menos. 4 vezes 5, 20. Y. Observe que eu multiplico sinal vezes sinal, número vezes número, letra vezes letra, tá? E aqui, ó, menos 5 vezes mais 4y, menos 20y. Menos y, menos 5 vezes menos 5, mais 5 vezes 5, 25. Novamente, termos semelhantes, então eu vou somá-los. Menos 20, menos 40. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Pessoal, percebam, tá? Que na minha soma eu conservo a incógnita, tá? Tanto aqui como aqui eu conservei as incógnitas, a parte literal. Beleza? Eu só somo os coeficientes. Na subtração e na soma eu só somo os coeficientes. A parte literal eu conservo. Então tá aí o que foi o nosso quadrado da diferença de dois termos. Passando esse tópico, nós iremos agora para a diferença. Eita, para a soma, produto da soma pela diferença, né? Produto, a gente tem agora o produto, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu vou ter agora o seguinte, ó. X mais y, que multiplica x menos y. Certo? Produto, tá aqui, ó, produto da soma pela diferença entre dois termos. Quando ele fala entre dois termos, é que em ambos os parênteses os termos são iguais, né? Os dois termos são iguais. Então, eu tenho x, x, y, y. E aí a gente faz chuveirinho, chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Mais y vezes x, mais xy. Mais y vezes menos y, menos, né? Mais vezes menos dá menos. Y vezes y ao quadrado. Preste atenção no jogo de sinal, tá? O jogo de sinal é importantíssimo. Porque aqui, ó, x ao quadrado, esse cara e esse são termos semelhantes. Tem coeficiente 1. Mas quando eu tenho menos 1 mais 1, isso dá 0. Esses dois caras, ó, se anulam, tá? Sempre vai acontecer isso, professor. Quando tiver a soma, o produto da soma pela diferença entre dois termos, sempre irá acontecer isso, tá? Sobrando só o y ao quadrado. Então, a gente tem essa solução. Vou fazer mais um exemplo, agora utilizando letras e números. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, x menos 4y vezes x mais 4y, certo? Utilizando números e letras.
Então eu tenho x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 4y, mais 4xy. Menos 4y vezes mais x, menos 4xy. E menos 4 vezes menos 4y vezes mais 4y dá menos. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 4, 16. E y vezes y ao quadrado. Esses dois caras são iguais, tá? Os coeficientes são iguais. São semelhantes de mesmo coeficiente e sinais opostos. Então, eles se anulam. Então, só sobra x ao quadrado menos 16y ao quadrado. Está aqui a minha solução do produto da soma pela diferença entre dois termos. Beleza? Continuando, a gente chega agora nos cubos, tá? Então, a gente já viu, né, a forma de resolver o quadrado da soma de dois termos, o quadrado é diferente de dois termos e o produto da soma pela diferença. A gente já viu como é que se resolve cada um deles. E aí agora a gente vai ver como é que se resolve o cubo da soma de dois termos. Então eu tenho agora o cubo da soma de dois termos. Então eu vou ter x mais y ao cubo da soma de dois termos. Se quando era o quadrado eu pegava, eu repetia duas vezes, se é o cubo eu repito três vezes, tá? Processo de resolução passo a passo, pessoal. Quando a gente estiver na aula online, eu vou tentar passar para vocês, né? Vou ensinar vocês. Não sei se vocês vão conseguir pegar um método mais simples, mas por enquanto vamos para o método mais detalhado, tá? Então, ó, tá elevado ao cubo, eu repito o termo três vezes e vou multiplicar eles entre si. Dica, multiplica 2 a 2, tá? Multiplica primeiro esses dois, depois com o resultado multiplica por esse, certo? Então, ó, se vocês lembrarem, a gente já fez essa multiplicação, mas vamos fazer de novo, tá? X vezes x, x ao quadrado, x vezes mais y, mais xy, mais y vezes x, mais xy, mais y vezes mais y ao quadrado. Esse cara vai multiplicar x mais y. Mas o que eu percebo é que aqui, ó, esses dois termos são semelhantes. Então, eu repito novamente. Ó, x ao quadrado mais 2xy, somando os termos semelhantes, dá 2xy, mais y ao quadrado, que multiplicado fica por xy. E aí, vou fazer a multiplicação. Y ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes y mais x ao quadrado y. 2xy vezes x, né? Já multipliquei esse vezes esse. Agora aqui, ó, 2xy vezes x dá mais 2x ao quadrado y. Preste atenção na multiplicação, né? Sinal vezes sinal, número vezes número, letra vezes letra. Não esquece disso, tá? E aí eu tenho 2xy vezes y. Vai dar mais 2xy ao quadrado. Acompanha aí, tá? E aí eu fico com y ao quadrado vezes x, dá mais xy ao quadrado. E y ao quadrado vezes y, dá mais y ao cubo. E aí eu vou somar os termos semelhantes, tá? Somando os termos semelhantes, eu vou ter x ao cubo, porque não tem nenhum semelhante a ele. Mas eu tenho, ó, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Mesma parte literal, então termos semelhantes. Coeficiente 1, coeficiente 2. Sinais positivos, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então vai dar mais 3x ao quadrado y. Novamente aqui eu tenho, ó, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Né? Partes literais iguais são termos semelhantes. Então o coeficiente aqui é 1 e o coeficiente aqui é 2. Mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Então tá aqui, ó. Organizem aí, tá, no caderno de vocês, para que vocês possam ver a resolução desses tópicos. Então tá aqui a minha resposta final. Pessoal, professor, é muito longo essa. Tem uma forma mais simples? Tem, tá? Mas é uma forma teórica, que você tem que lembrar de toda a teoria para você poder montar a sua resposta final. Não é tão simples a gente lembrar isso toda hora. Eu prefiro que vocês construam toda a solução, certo? E se fosse o cubo da diferença? Diferença de dois termos, professor, como ficaria? Vamos lá pegar x menos y
x menos y ao cubo. Novamente, é x menos y que multiplica x menos y que multiplica x menos y. E aí eu digo a você, né? Faça novamente, multiplique 2 a 2. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu multipliquei os dois primeiros, não foi? Mas eu poderia ter multiplicado primeiro os dois últimos. Então eu vou multiplicar nesse cara os dois últimos. Vou conservar o primeiro, x menos y. E vou multiplicar esse cara. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Menos y vezes x, menos xy. Menos y vezes menos y, mais y ao quadrado. Fecha parênteses. Termos semelhantes eu vou somar. Então eu vou repetir o primeiro, menos x menos y, que multiplica x ao quadrado, menos 2xy, sinais iguais, soma e conserva o sinal, mais y ao quadrado. E aí, ó, fazer chuveirinho de novo. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 2xy, menos 2x ao quadrado, y. X vezes mais y, mais xy ao quadrado. Certo? Acompanhe aí, passo a passo cada um, tá? Faz a setinha aí no caderno de vocês para ficar mais bem organizado. E aí eu tenho menos y vezes x ao quadrado. Então vai ficar menos x ao quadrado y. Menos y vezes menos 2xy. Mais 2xy ao quadrado. E eu tenho menos y vezes mais y ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos y ao cubo. Multipliquei tudo, isso baixo, agora eu somar os termos semelhantes. Então eu tenho x ao cubo, que não é semelhante a ninguém. E aí eu tenho menos 2x ao quadrado y, menos xy ao quadrado. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, né? Esses termos são semelhantes porque possuem a mesma parte literal. O coeficiente desse cara é 1, são sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Conservei o sinal, 2 mais 1, 3, x ao quadrado, y. Da mesma forma com esse cara e com esse, vai ficar mais 3xy ao quadrado, menos y ao cubo, que não tem semelhante a ele. Então tá aqui, eu finalizei, tá? O produto da soma, o cubo da diferença entre dois termos. Então vimos todos os produtos notáveis, certo? Referente aí no nosso capítulo. Os 5 tópicos que eu disse que ia passar para vocês, nós vimos aqui nessa aula. Porém, existem alguns produtos notáveis que são especiais, tá, pessoal? Existem alguns produtos notáveis que são especiais. Se vocês aí tiverem com o material de vocês, se vocês estiverem aí na página 95, existem alguns produtos notáveis que são especiais. E aí vocês vão dar uma olhada, certo? Vai fazer uma leitura. E quando nós estivermos juntos na nossa sala de aula virtual, nós vamos aí tirar essas dúvidas sobre esses produtos notáveis, certo? Mas a minha aula hoje só era isso aqui, ó. Mostrar para vocês os 5 principais produtos notáveis que existiam, tá? Ou melhor, que existem. Para que a gente possa trabalhar os exercícios aí. Vamos lá, eu vou passar os exercícios para vocês. Exercícios que estão na página... Pega aí o material de vocês na página 94. E aí eu quero que vocês façam o exercício número 1, o exercício número 2 e o exercício número 3, certo? Página 94, exercício 1, 2 e 3. Beleza, galerinha? Então, até a nossa aula online, certo? Tchau e benção!